Se você não tiver coragem de ousar, se você não tiver coragem de acreditar em você mesmo, nada vai acontecer. Olá, meu nome é Fábio Padilha, eu sou profissional de educação física, diretor da Rede Runway de Academias em Brasília e também presidente da BSB Fitness Eventos, que realiza eventos esportivos há mais de 20 anos. E eu estou aqui para contar essa história da BSB Fitness Eventos, com o que aconteceu nesses 20 anos de existência desse evento esportivo chamado Brasília Capital Fitness. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. E o que aconteceu naquela época, 20 anos atrás, é que eu era um estudante de educação física da Universidade Católica e eu adorava viajar para esses eventos como o Brasília Capital Fitness que existiam pelo país. E eu fui 13 vezes a Minas Gerais, no evento ENAF, enquanto era estudante de educação física. Ou seja, eu adorava esses congressos. E uma coisa que me deixava muito chateado era que vários dos meus amigos não podiam ir ao ENAF porque eles não tinham a verba necessária, né? Porque quando você vai para um congresso fora da sua cidade, você tem o custo de passagem aérea, na época era de ônibus que a gente ia, ou de carro, a gente tem o custo de hospedagem, o custo de alimentação fora da cidade, né, que você está. E eu voltava muito motivado e eu vi os meus amigos, muitos deles, sem ter a menor ideia do que era um congresso. E no ano que eu me formei, eu tive a ideia de bolar um planejamento, fiz um projeto de ter um congresso de educação física, como era o ENAF, por exemplo, em Brasília. Eu peguei esse projeto e levei para a Universidade Católica, para o professor Mileno. E o professor Mileno olhou o projeto e falou, pô, legal, me dá uns dias. E aí eu liguei para ele 15 dias depois, ele falou, me dá mais 15 dias. E eu liguei 15 dias depois e ele pediu, me dá mais 15 dias. E em 45 dias eu falei, não vou mais ligar porque ele vai me pedir mais 15 dias. E eu fui até a Universidade Católica e falei, Mileno, e aí, vamos fechar? E aí, nessa pressão que eu acabei dando com o professor Mileno, ele falou, vamos fazer então, vamos fazer. E a gente, a partir daquele ano, fez o primeiro, não chamava Brasília Capital Fitness, era um evento regional dentro da Universidade Católica lá em Taguatinga. E o evento foi muito legal, só que eu fazia absolutamente tudo. Eu contratava os professores, eu fazia o folder que era em preto e branco, eu buscava os professores no aeroporto, eu levava os professores para almoçar e eu fazia toda a divulgação em Brasília e Goiânia do Congresso da Católica. Então era muito trabalhoso, dava muito pouco dinheiro, muito trabalho e eu pensei em algumas vezes, por que eu estou fazendo isso, né? Mas era uma coisa que eu amava fazer, me dava prazer em fazer. E o primeiro evento a gente conseguiu reunir 300 pessoas fazendo curso de step, de ginástica localizada, já era a professora Cida Conte, que está conosco até hoje. E eu gostava muito de fazer isso. E apesar de não ganhar praticamente nada para fazer os 4, 5 primeiros eventos, eu continuei fazendo, né? Eu acho que o amor que eu tinha por aquilo me empurrou para frente. E o que aconteceu também é que no 6º ano a Católica me chamou e falou, olha, a partir de agora, se você quiser usar as nossas instalações, você vai ter que pagar R$100 mil para fazer o evento aqui. Eu fiquei desesperado, porque na verdade a Católica ficava com todo o lucro e me pagava, na época era R$500. Eu lembro que o primeiro evento eu ganhei R$500 quase um ano depois que o evento acabou. Eu tinha que ficar insistindo para receber. E aí eu não tinha para onde ir. E realmente fiquei bastante chateado e falei, não sei o que eu vou fazer.
E um amigo me ligou de Porto Alegre e falou, olha, não deixa de fazer o evento é muito legal e tal. E eu comecei a procurar outros lugares para fazer. Eu fui em vários clubes de Brasília, eu fui na academia de tênis, é um clube que nem existe mais, e me cobraram mais de 100 mil reais para fazer o evento lá. Eu tive na ABB, eu tive no Iate, eu tive em vários locais. E tive também num hotel que tinha acabado de inaugurar, chamado Blue Tree. E no Blue Tree eles me cobraram 68 mil reais para fazer o evento naquele ano. Eu realmente me desestimulei muito e acreditei que eu não ia fazer o evento, né? Eu tinha desistido dentro de mim de gastar 68 mil reais há quase 15 anos atrás, e eu comentei com alguns amigos. Eu tinha um funcionário e o pai dele estava na recepção da academia na época, e ele me falou, pô, então você não vai fazer o evento com essa dificuldade toda? Eu falei, não vou fazer não vou gastar 68 mil reais ou 80 mil reais para um evento pequeno, acho que eu não vou fazer. E aí o pai dele escutou essa história e perguntou, por que você não vai falar com o Paulo Otávio? Eu falei, com quem? Com o Paulo Otávio. Eu falei, eu não conheço o Paulo Otávio, né? E aí ele falou, mas eu conheço. Eu falei, mas e aí? Você não falou aí que teve no Blue Tree? Eu posso ligar para o Paulo Otávio vai te atender e você explica lá o que você precisa para ele. Eu falei, tudo bem, então marca com esse tal de Paulo Otávio, né? E 2 dias depois, essa pessoa me ligou e falou, Fábio, o Paulo Otávio está te esperando lá no 21º, 22º andar do prédio tal, às 3 horas da tarde. E eu estava de short, dava aula de ginástica na época, corri para casa, botei uma calça mais bonitinha, uma camisa mais ajeitada e fui me encontrar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, chamada Paulo Otávio. Chegando lá, ele me atendeu na hora e perguntou, e aí, o que você está precisando? Eu expliquei que eu fazia um congresso em Taguatinga, que a Católica praticamente tinha fechado as portas para mim e que eu não tinha outro lugar. E que eu tinha ido ao Blue Tree, que ele era um dos proprietários, e que o Blue Tree tinha me cobrado 68 mil reais. E ele me perguntou com essas palavras, você quer pagar quanto? Quanto você consegue pagar? E eu não estava preparado para essa pergunta. Rapidamente fiz um cálculo na minha cabeça e falei, eu acho que 24 mil reais eu consigo pagar, quase 1/3 do valor. Ok, eu vou ligar para o gerente lá e às 18 horas eu te ligo, né, para te dar uma resposta. Paulo Otávio disse isso para mim, que até às 18 horas ele me ligaria para me dar uma posição. Às 18 horas em ponto, o meu celular tocou e era o Paulo Otávio pessoalmente dizendo, Fábio, pode ir lá assinar o contrato por 24 mil reais. Eu fiquei muito feliz, porque esse tal de Paulo Otávio nunca tinha me visto. Eu não o conhecia. Eu fui lá contando a minha história do desejo de ajudar os profissionais de educação física, que as faculdades não tinham um currículo atualizado. Então, esses cursos por fora da faculdade eram muito importantes, porque eles tinham o que os alunos precisavam para melhorar, para ter emprego, né? E ele comprou a minha ideia e eu fui lá naquela tarde muito preocupado, eu também não tinha os 24 mil reais, mas eu assinei o contrato de locação do Blue Tree por 24 mil reais. O evento ficou lá por 6 anos, né? E eu consegui pagar os 24 mil reais já no primeiro ano, tudo certinho, e o evento cresceu muito no Blue Tree. A gente de 300 a 1.000 pessoas, 300 a 1.000 pessoas que a gente conseguia colocar na Universidade Católica, a gente chegou no último ano do Blue Tree com 25 mil pessoas que passavam pelo evento na feira e inscritos no congresso. Logo depois de 6 anos realizando o evento no Blue Tree, a gente chegou à conclusão que o evento não cabia mais lá. E realmente, para quem acompanhou, para quem foi conosco nesses eventos, não tinha onde estacionar. As pessoas paravam a 3 ou 4 quilômetros de distância, iam a pé, paravam o carro em cima do mato, em cima da calçada, né? O Blue Tree não comportava, né, o fluxo de pessoas que a gente levava lá, mas realmente foram 6 anos maravilhosos, o evento mais bonito do Brasil, como os próprios professores diziam, porque eles ficavam hospedados no quarto e desciam o elevador e já saíam dentro do centro de convenções. Eles amavam isso, realmente era muito legal. E a gente foi meio que obrigado a levar o evento para o Centro de Convenções de Brasília, porque ele não cabia mais em lugar nenhum. E é um grande orgulho, porque hoje também
20 anos depois, né, a gente consegue levar 80 mil visitantes no evento como um todo, como feira, aulões das academias e inscritos no congresso, no evento no Centro de Convenções de Brasília, que também já está pequeno para o nosso evento. Mas essa história toda, pessoal, eu estou contando para você, porque eu gostaria que ela servisse de inspiração. Porque quando eu comecei a fazer esse evento há 20 anos atrás, eu não tinha a menor ideia que eu chegaria onde eu cheguei hoje. E o Brasília Capital Fitness é considerado um dos maiores eventos de fitness do Brasil. E você ser um evento considerado um dos maiores do Brasil, competindo com São Paulo, onde moram 14 milhões de pessoas, competindo com o Rio de Janeiro, onde moram mais de 5 milhões de pessoas, realmente é um grande feito e que a gente não esperava. Mas agora, olhando para trás, eu sei o que me trouxe até aqui, né? E eu queria dividir, principalmente com vocês empresários que às vezes estão desanimados, pensando em desistir, tendo várias dificuldades nas suas empresas. Eu também tive todas essas dificuldades e talvez algumas mais, mas eu não desisti. Então, se o sucesso tem um segredo, com certeza a persistência é um desses segredos. E eu gostaria de dividir essas histórias, essa história com vocês, porque foram muitas dificuldades. Eu pensei em desistir várias vezes, né? E o que eu acredito que a BSB Fitness faz hoje é ajudar pessoas, né? Pessoas que não teriam condição de viajar, hoje têm condições de fazer um curso com alguns dos melhores professores do Brasil e do mundo em Brasília, na sua cidade, sem precisar gastar com passagem, sem precisar gastar com alimentação fora da cidade que ele mora, sem precisar gastar com hospedagem. E isso fez com que o nosso congresso crescesse. Hoje, a gente coloca em torno de 5 mil profissionais inscritos no congresso todos os anos. Mais de 60 mil pessoas frequentam a Superfeira de Esportes. E mais de 10 mil pessoas fazem conosco lá no Centro de Convenções aulas nos festivais das academias que a gente oferece gratuitamente para toda a população. Então, realmente, é um grande orgulho para mim e para o meu time, o time da BSB Fitness, que eu não faria nada sem o time. Quem ganha o jogo é o time, não é o técnico. Então, isso é um sucesso de todo o time da BSB Fitness, não só meu, né? E essa história de como eu cheguei até aqui é que eu gostaria de dividir com vocês. E também de falar para vocês do nosso próximo desafio. Como eu falei, 5 mil pessoas fazem o nosso congresso todos os anos em Brasília. Só que pelos nossos cálculos da BSB Fitness, somando todas as faculdades de educação física, fisioterapia e nutrição da região centro-oeste e algumas do norte e nordeste, a gente chegou ao número de mais de 30 mil profissionais e estudantes que poderiam estar fazendo esse congresso conosco, mas não fazem, talvez, porque realmente é caro você se deslocar da sua cidade para outra cidade para fazer um congresso. Então, agora o time da BSB achou a solução e nós vamos atrás dessas 25 mil pessoas que não estão conosco no Congresso de Brasília e de Goiânia. A gente teve uma grande ideia de ir atrás dessas pessoas e nos próximos vídeos vocês saberão que novidade é essa.